Sexta prova do Campeonato Mundial e Ayrton Senna sai na pole position pela quarta vez. Boa tarde, Reginaldo Leme. Boa tarde, amigo da Globo. Apenas chamando a atenção para a importância que tem o freio nesse circuito. 63 voltas nesse circuito de Detroit, um circuito duríssimo, embora de uma velocidade média relativamente baixa, aliás, bastante baixa, levando-se em conta. A primeira preocupação nessa largada é evitar o Mansell. Ayrton Senna, 20º Grande Prêmio, quarta pole position no ano, 1,2 segundos de diferença em relação ao segundo tempo que foi de Mansell. No warm-up, o Senna foi de novo o primeiro, o Hélio de Ângeles melhorou muito, ficou em terceiro. Os dois vão correr com freios diferentes. Eles estavam com o mesmo freio de aço. Agora no warm-up o Senna teve um pequeno problema, resolveu trocar de uma vez para o carbono. E a escolha é tão difícil, é tão complicado o problema de freio aqui, que você vê a escolha entre os pilotos como variou. Por exemplo, o Senna está com freio de carbono, o Hélio de Ângeles com freio de aço, o Mansell com carbono, o Keck com aço, as duas Renault com carbono, duas Ferrari com carbono, o Piquet com freio de aço. E aí você vê como realmente a escolha é muito diferente de acordo com o que o piloto espera do circuito. Vamos esperar então uma grande vitória de Ayrton Senna, porque é muito possível isso. Ele é um piloto que não erra e nesse circuito não há problema de consumo e também o carro não desgasta tanto. E esperar do Piquet uma grande atuação, um prêmio para esse seu 100º Grande Prêmio. Ele não tem ainda um carro como queria, um carro ainda não competitivo, mas chega ao seu 100º Grande Prêmio. É uma carreira toda vitoriosa, inclusive com 2 títulos de bicampeão mundial. Agora a largada, vão se aproximando da posição do grid. Ayrton Senna, ao seu lado Nigel Mansell, inglês de 34 anos e 65 Grandes Prêmios disputados. Atrás, Michele Alboreto, líder do campeonato, e Alain Prost, vice-líder. Terceira fila para Keck Rosberg e Derek Warwick. Você está de olho no sinal. Aí Ayrton Senna, Michele Alboreto. Momento de expectativa. Sinal vermelho. Partiram e começa o Grande Prêmio dos Estados Unidos. Uma boa largada. Ayrton Senna perdeu para Nigel Mansell. Segunda posição para Ayrton Senna, mas não houve acidentes. Tá tudo limpo por enquanto. Beleza, Ayrton Senna forçando. Ele está na segunda posição. Agora forçando, passando. Ele vai assumir a liderança por dentro. Ayrton Senna não deu espaço na primeira volta. Ayrton Senna vai comandando a prova. 25 competidores, um circuito de 4.023 metros. Um circuito de 20 curvas. 13 para a direita, 7 para a esquerda, e você revê a ultrapassagem de muita coragem e determinação de Ayrton Senna, Reginaldo. E foi muito importante ele tomar essa ponta na segunda curva, já que o Mansell largou melhor, e era mais ou menos de se esperar. O Mansell larga muito bem quando sai o primeiro carro fora da pista, fora da corrida, é o Ozella do Piercarlo Ghinzani. Mas o Ayrton Senna poderia esperar um pouquinho mais, mas ia ficar cada vez mais difícil. O Mansell ia conseguir se distanciar com a pista limpa, então ele não deu chance, não bobeou. Logo na segunda curva tomou a ponta. E vai nela, vai firme. Olha a distância em relação a Nigel Mansell. Ayrton Senna, Lotus número 12. Nigel Mansell. Tá aí Alain Prost. Michele Alboreto. E aí a Ozella de Piercarlo Ghinzani. Ayrton Senna vai dominando a primeira volta, Grande Prêmio dos Estados Unidos, sexta prova do Campeonato Mundial. Passando, completando a primeira volta. Ayrton Senna, Nigel Mansell. Nesta reta, eles chegam a 250 km por hora. Ed Sheever no box. Ed Sheever, que largou na quarta fila, na 7ª posição. E é o único piloto norte-americano na Fórmula 1 atualmente. Ele sempre se deu muito bem aqui em Detroit. Você nota que, embora as Ferrari tenham tido problemas
no warm-up e tinha um carro mais ou menos desequilibrado, segundo as palavras de Alboreto, ele ainda está com uma boa chance na corrida, está pressionando, está em quinto. Agora, é bom chamar a atenção para a presença das duas Williams, não apenas uma, mas as duas Williams, Mansell e Keke Rosberg, coladinho ali no Ayrton Senna, e o Mansell doidinho para passar. Você vê que o carro toca no chão, você viu várias vezes saindo faísca do carro do Mansell. A ondulação na pista de rua de Detroit. Aí um retão de 400 metros em frente ao Porsche Train. Liderança, Ayrton Senna. Nigel Mansell atrás. Keke Rosberg. Aí Keke Rosberg, segundo colocado, hein? Atrás dele, Nigel Mansell. Assume a segunda posição, Keke Rosberg. Duas Williams ocupando segundo e terceiro lugar. Lotus com o brasileiro Ayrton Senna na primeira. Já houve uma troca aí entre primeiro e segundo pilotos, justamente para poder pressionar mais o Ayrton Senna. Vai haver um ataque da Williams ao Lotus. Keke Rosberg está a ponto certo do segundo, quase um segundo atrás. Este retão tem 450 metros. Você viu como Ayrton Senna abriu em relação a Keke Rosberg. Este é Nigel Mansell, Alain Prost e Michele Alboreto. E o Piquet, que largou em 10º, está na 9ª colocação. As posições são Ayrton Senna primeiro, Keke Rosberg segundo, Nigel Mansell terceiro, Alain Prost quarto, Michele Alboreto quinto, Derek Warwick sexto, Hélio de Angelis sétimo, Stefan Johansson oitavo, Nelson Piquet o nono, Niki Lauda 10º. Boa a posição de Nelson Piquet. Vai liderando a prova Ayrton Senna. Aí Hélio de Angelis. Ele ocupa a 7ª posição. Agora Ayrton Senna, perseguido por Keke Rosberg. De novo o retão de 400 metros em frente ao hotel Porsche Train. Alain Prost, Michele Alboreto. Forçando Michele Alboreto. Ele quer a 4ª posição, que é de Alain Prost. Agora, mergulho no túnel. O Alboreto tem mais carro que o Prost, só não está conseguindo ultrapassar, porque realmente a pista é muito estreita, praticamente ele não tem essa chance. Aí o Keke tentando a primeira vez em cima do Senna. Você percebe que o Keke tem muito mais carro que o seu companheiro de equipe, o Nigel Mansell, tanto que houve essa troca para que o Keke pudesse atacar muito mais ao Senna. Ayrton Senna e a perseguição de Keke Rosberg. Estamos na terceira volta. Detalhe, o close de Keke Rosberg, segundo colocado. 1 segundo ponto 2 atrás de Ayrton Senna, o brasileiro que vai liderando o Grande Prêmio dos Estados Unidos. Keke Rosberg tem 37 anos. 88 grandes prêmios disputados. E você vê como é circuito de rua, Detroit. Detalhe, prédio de apartamento, o pessoal todo olhando a vibração, a festa do público americano para a Fórmula 1. Você vê avenidas ali no meio, há um túnel que passa por baixo da pista. Olha aí. Exatamente na curva, que é bem feita por Ayrton Senna. Ayrton Senna vai dominando, vai garantindo. Estamos na terceira volta. Perseguido por Keke Rosberg. Daqui a pouco, logo depois da Fórmula 1, todas as emoções brasileiras com Brasil e Paraguai. O Brasil a caminho do México. Transmissão com a reportagem de Luiz Fernando Lima, Roberto Tomé, Mário Jorge Guimarães, Luiz Andreoli e a narração de Galvão Bueno. Seu carro, o Manfred Wilkenhoff
num ponto muito perigoso logo após a ponte. Essa transmissão de Brasil-Paraguai a gente lembra para todo o Brasil, menos para o Rio de Janeiro. Alan Prost caiu de posição, hein? Ele agora ocupa a 6ª posição. Estava em 4º, Alboreto é o 4º, De Angelis é o 5º. Uma posição perigosa em que ficou parado. Daí Keck Rosberg. É impressionante que o carro do Keck, o Williams do Keck Rosberg, é o que mais toca a suspensão traseira no chão, enquanto evidentemente está com o tanque cheio, está pesando bastante. É o carro que, nesse início de corrida, é o que não está se dando bem com essas ondulações de alguns trechos do piso, das ruas de Detroit. Keck Rosberg perseguindo Ayrton Senna. Liderança da prova, 4ª volta, Ayrton Senna. Estamos atingindo, completando a 5ª volta. Detalhe de Ayrton Senna, o líder na prova. Diferença Senna, Rosberg, Mansell, Alboreto, De Angelis e Prost. Prost caindo para a 6ª posição. É o mais provável que o Prost tenha sido o primeiro a enfrentar problemas de freio. Ele no warm-up tinha manifestado muita preocupação com o freio do seu carro. Ayrton Senna, Keck Rosberg. Bandeira amarela, finalizando, avisando o posicionamento do carro. Agora a curva à esquerda para Ayrton Senna. Aperta Keck Rosberg, agora o túnel. Senna protegendo, segurando, garantindo a 1ª posição. Alguns problemas no sinal, na geração, fornece imagem para 44 emissoras de todo o mundo. Seguido por Keck Rosberg, completando a 6ª volta. Os 4 primeiros a 1:48. Aperta Keck Rosberg. Tá esperto, tá atento. Ayrton Senna, o Keck ameaçou. Você vê o bombeiro honrando o Hülkenberg. E Ayrton Senna sendo pressionado por Keck Rosberg. O Hülkenberg já parou várias voltas atrás, mas depois é que houve esse princípio de incêndio, os bombeiros entraram na pista para apagar, o que tornou ainda a coisa mais perigosa por causa dos extintores. Você vê que o ponto onde está parado o carro do Hülkenberg torna muito perigoso. É um ponto da pista que os pilotos estão saindo da curva e é realmente perigoso. E ali quase que o Keck Rosberg se aproveitou para ultrapassar o Ayrton Senna.
Ross Warwick e Stefan Johansson. Aí a Ferrari 28. Sexto, sétimo e oitavo colocados. Agora a sétima volta, Ayrton Senna. Eles estão aproximadamente 17 segundos do líder Ayrton Senna. Ao fundo, o detalhe do Renault 60. Pressionando Ayrton Senna. Vai aparecer Johansson passando o Warwick. Olha aí, passando o Rosberg, hein? Rosberg assume a liderança, passando Ayrton Senna. Nós estamos na sétima volta. E o Ayrton se assustou um pouco com as faíscas que saem dessa proteção que o carro Williams tem embaixo da sua suspensão traseira. Você viu que ele tirou um pouco o pé, deixou o Rosberg se afastar um pouco. Assume a liderança da prova Keke Rosberg, com a sua Williams de número 6. A pista aérea de Montreal, o Rio de Detroit, o Rio Detroit, do outro lado a cidade canadense de Windsor. E agora Ayrton Senna, segundo colocado na prova. A última chicana antes da reta de chegada. Passando o Rosberg. Prepara o box. Ayrton Senna no box. Ayrton Senna entra no box. Keke Rosberg é o primeiro, Mansell o segundo. Alboreto. E você vê Ayrton Senna saindo do box. Passando o Piquet. A Tyrrell. Ayrton deve ter voltado na 13ª posição. Vamos confirmar. Por enquanto a liderança de Keke Rosberg. Estamos na 8ª volta. O Ayrton voltou em 15º lugar. Depois de ter trocado os 4 pneus. O líder da prova, Keke Rosberg. E a confirmação de Ayrton Senna na 14ª posição. A 31 segundos de Keke Rosberg. Ele voltou ainda atrás do També, mas em condições de ainda nessa volta ele já ter recuperado a posição do Patrick També, que é o 15º. Ele está atrás do Thierry Boutsen, do Lafitte, do Beloff, do Brundle e do Lauda em 9º e do 8º que é Nelson Piquet. Nelson Piquet segurando bem a sua 8ª posição a 25 segundos do líder. Corrida estável, regular e boa de Piquet. Sexto colocado e Hélio de Angelis forçando em cima de Alboreto. Alboreto é o 3º colocado, de Angelis é o 4º. Hélio de Angelis brigando pela 3ª posição. Ainda não dessa vez. Ayrton já está na 13ª posição, ganhando 2 posições. E a briga de Hélio de Angelis com Michele Alboreto valendo a 3ª posição. Pode ser aí.
colocado, Hélio de Ângeles o quarto. Eles estão a 13 segundos e meio do líder na prova, Keke Rosberg. Alboreto e sua Ferrari 27, líder do campeonato com 27 pontos ganhos. Pierluigi Martini com Minardi, você viu no box. De novo Alboreto e De Angelis. Fazendo pressão, forçando a pressão do Alboreto. Na coragem e na determinação, Hélio De Angelis. Problemas na geração da imagem da CBS, mas você vê a passagem com o repórter. Não é esta a imagem que a CBS promete para o espectador brasileiro, mas eu confirmo a ultrapassagem de Hélio De Angelis sobre Michele Alboreto, assumindo a terceira posição. A Lotus número 11, o piloto Hélio De Angelis. Na terceira posição. Roque Santeiro, a nova novela das 8, pinta amanhã na tela da Globo. 11ª volta, Grande Prêmio de Detroit, a liderança de Keke Rosberg. Ayrton Senna ainda na 13ª posição, Nelson Piquet na 8ª. Esse Hélio De Angelis, que acabou de conseguir a terceira posição de Alboreto. Eles estão a 17 segundos do líder Keke Rosberg. Extraordinária corrida de Hélio De Angelis. Você deve se lembrar, ele largou na 8ª posição, já está em terceiro. Conseguiu uma extraordinária ultrapassagem sobre a Ferrari de Alboreto no momento em que Niki Lauda vai para o box. Aí o detalhe de Niki Lauda no box, ele estava na 9ª posição. Portanto, Ayrton Senna ganha mais uma posição, vai para 12º lugar. Passando Piquet. E o líder da prova, você confere, é Keke Rosberg. Ayrton Senna assumiu a 12ª posição, Niki Lauda permanece no box. Nelson Piquet é o 8º colocado a 30 segundos do líder Keke Rosberg. Você está vendo Alan Prost e Stefan Johansson brigando pela 5ª posição. Líder Keke Rosberg, e agora sofre a pressão de Stefan Johansson com a Ferrari número 22. Essa é a chicana que antecede a rampa de chegada. Você vê a ponte dos embaixadores que liga Detroit a Windsor, Estados Unidos ao Canadá. Você vê no box Nelson Piquet. Nelson Piquet no box. E a perseguição de Johansson. Passou Patrick também. E a gente vai conferindo. Agora Max Schurer. Ayrton Senna já é o 11º colocado. Piquet já sai do box. Mas não foi só pneu não. Ele trocou os 4 pneus, mas tinha algum outro problema que estava preocupando os mecânicos. Piquet já ultrapassou, Ayrton Senna já ultrapassou Jacques Lafitte e assume a 10ª posição, vai se tornando dramática, fantástica essa luta de Ayrton Senna para se recuperar depois de ter a pole position, o domínio da prova, ter que parar no box durante 15 segundos e você vê a ultrapassagem de Stefan Johansson sobre Alan Prost.
Rossi ganhando a quinta posição. Niki Lauda abandonando o Grande Prêmio dos Estados Unidos. Ayrton Senna é o 10º, a 36 segundos do líder Keke Rosberg. Este é Alain Prost, o 5º colocado. O 6º colocado. O 5º é exatamente Johansson, que está com a Ferrari 28 à frente de Alain Prost. Imagem padrão internacional. Você viu o Niki Lauda sendo entrevistado. E agora vê Johansson se aproximando de Alboreto. Mas aí vai prevalecer a disciplina interna da Ferrari. E ele vai proteger Alboreto das pressões eventuais de Alain Prost. A não ser que Alboreto tenha problemas mecânicos. Agora Keke Rosberg. Este é Nigel Mansell, número 5. Nigel Mansell é o 2º colocado. Ele está a 14 segundos do líder. E essa é a 13ª volta. De um total previsto para Detroit de 63 voltas. Rosberg passando. Ele abriu 15 segundos em relação a Nigel Mansell. Ayrton Senna é o 10º colocado. Informação dos boxes da Brabham. Informação de Gordon Murray, o engenheiro da equipe Brabham, de que a troca dos 4 pneus do Piquet foi pela elevada temperatura dos pneus. O Nelson parou sentindo que o carro estava muito desequilibrado. Não há qualquer outro problema, mas é um problema de pneus se aquecendo rapidamente, o que quer dizer que mesmo um piloto que já tenha parado para trocar de pneu ainda pode ter que parar de novo antes da corrida. Antes do final da corrida. E deve ter saído do box, evidentemente, já com um pneu mais duro, para evitar um aquecimento tão grande quanto o tipo de pneu que ele estava usando anteriormente. O Piquet está na 15ª posição, 2, olha aí. Tem algum carro sem roda aí, olha aí que local perigoso na curva, o desespero do fiscal sinalizando. Jogo de pneu tá aí. Isso aí é muito perigoso, hein? Todas as curvas, você percebe que nas saídas de curva tem pilhas de pneus para proteger o carro numa eventual batida no bloco de cimento. O pneu para amaciar essa batida. Alguém tocou ali e um desses blocos de 4 ou 5 pneus velhos enrolados foi rolando até o meio da pista. Você vai ver aí quem tocou. Exatamente o Ayrton Senna. Exatamente Ayrton Senna, que está numa luta fantástica. Ayrton Senna agora já está na 8ª posição. Vai ganhando posição, vai lutando de uma forma emocionada, torcida do Brasil. Ayrton Senna vai se recuperando pouco a pouco e agora já está na 8ª posição. Mas ele tem que tomar muito cuidado, sentir agora o carro nessa volta, porque o choque da roda traseira com o muro, quer dizer, é verdade que o pneu amorteceu esse choque, mas de qualquer forma pode ter afetado a suspensão traseira. Isso ele tem que sentir nessa volta agora. Viva o corpo! Pinta amanhã na tela da Globo. Fórmula 1 85. Oferecimento Denorex, Top Plus, Esso Brasileiro e Tênis Daytona. Líder da prova, Keke Rosberg. Volta de número 15.
Segundo colocado, Nigel Mansell. Terceiro, Hélio De Angelis. Quarto, Stefan Johansson. Alboreto é o quinto, Prost é o sexto. Ayrton Senna é o oitavo. Nelson Piquet é o 15º. Carro entrando ali na contramão. No nosso monitor não mostra qual é o carro, possivelmente uma Renault. Foi o Patrick Tambay que rodou no mesmo ponto em que o Senna se desequilibrou um pouco e tirou aquele bloco de pneus. Só que o Tambay rodou mais, inclusive saiu fora ali da pista, podendo até nem voltar. Significa que o Nelson Piquet assume a 14ª posição. Aparentemente, esta volta da Ayrton Senna, que era uma volta dele de avaliação do comportamento do carro depois daquele toque nos pneus junto à mureta, no momento, ao replay. Ao replay do Patrick também bateu. Você bateu, teve que realmente voltar na contramão. E com aquele, você viu o perigo, você viu por onde passou o Nelson Piquet. Ele está fora da prova também. Que essa volta do Ayrton Senna, que é uma volta de avaliação, parece ter sido normal. Ele naquela volta que ele tocou os pneus, ele perdeu muito tempo, virou em 1,53. Mas já volta a virar em 1,49, que é o tempo normal dos pilotos, ainda com os tanques relativamente cheios. Pouco menos do que o Keck Rosberg está virando, que é o líder da prova. Volta mais rápida de Keck Rosberg de 1,48,883. A volta mais rápida do Senna, 1,49,494. É um extraordinário rendimento que está conseguindo o Keck Rosberg. Aliás, toda a equipe Williams, que está no momento fazendo dobradinha. Keck Rosberg em primeiro, Nigel Mansell em segundo, embora o Hélio De Angelis da Lotus já esteja se aproximando muito do Mansell, está no momento a 4,8 segundos, aí ameaçando. Agora, realmente extraordinário rendimento da equipe Williams, extraordinário rendimento desse motor Honda, que está na Fórmula 1 com motor turbo desde 1983. Ele fez apenas 2 campeonatos inteiros, em 83 ele fez apenas uma parte. E a Honda, que marcou a sua presença na Fórmula 1 na primeira fase, de 1964 a 1968, na época obtendo 2 vitórias, uma no México em 1965, uma na Itália em 67, e agora nessa sua volta, essa segunda fase da Fórmula 1, que se iniciou em 1983, a Honda só obteve uma única vitória, e que foi exatamente em Dallas, aqui nos Estados Unidos, no ano passado. Ou seja, isso parece demonstrar que a equipe Williams é que ainda não está conseguindo fazer um carro à altura de toda a força do motor Honda, porque ele só tem realmente lutado por vitórias em pista de rua, como aconteceu em Dallas no ano passado, está acontecendo aqui em Detroit. Mas, de qualquer forma, isso demonstra uma evolução muito grande da equipe Williams, que finalmente está conseguindo um carro à altura do extraordinário motor Honda Turbo. Enquanto isso, problema com o carro de Alboreto. Isso porque Johansson assumiu a 4ª posição e Alboreto vai para a 5ª. Você vê, Keck Rosberg, o líder da prova, mas a gente informa a você. Alboreto, ultrapassado por Johansson lá, Ferrari número 28. Ficando Keck na primeira, Nigel Mansell na segunda, Hélio De Angelis, 3ª posição. Stefan Johansson, 4ª posição. Michele Alboreto, 5º. Alain Prost, 6º. Ayrton Senna permanece na 8ª posição e Nelson Piquet na 14ª. O Ayrton está a 7 segundos de Alain Prost e a 7,5 de Martin Brundle. Brasil e Paraguai, futebol ao vivo logo depois da Fórmula 1. Para todo o Brasil, menos o Rio de Janeiro. Brasil e Paraguai. Participação dos repórteres Luiz Fernando Lima, Roberto Tomé, Mário Jorge Guimarães e Luiz Andreoli. A narração de Galvão Bueno para Brasil e Paraguai, o Brasil a caminho do México.
Nigel Mansell. Parece que tem um pedaço de papel no radiador do Keck Rosberg. Vamos prestar atenção no primeiro detalhe. Começa a aquecer o motor, pode criar problema. Lá direito. Ali. Você viu bem em close, do lado direito do radiador, que pode realmente criar problema, porque a temperatura está muito elevada. Você viu que os pilotos já estão tendo problemas com temperatura de pneus, e ele vai ter que torcer ali, ele não sabe, mas a equipe vai ter que torcer para não acontecer nada. Warwick está parando, ele está na 10ª posição, que pode significar mais um posto para Nelson Piquet. Ayrton Senna permanece na 8ª posição. Derek Warwick abandonou, hein? O que significa que Nelson Piquet passa para a 13ª posição. Ayrton Senna é o 8º. Sangue, suor e lágrimas. Pinta amanhã na tela da Globo. Fórmula 1 85. Oferecimento Top Plus. Esso Brasileira. Tênis Daytona. E Denorex. "19 voltas, Grande Prêmio dos Estados Unidos, liderança de Keck Rosberg. Aí o líder, ele tem à sua frente Barros, pegando o trânsito, o líder. Mais de meia hora de prova, hein? Nigel Mansell é o segundo colocado a 20 segundos. Ayrton Senna tem uma diferença de 2 segundos com relação a Alan Prost. Patrick também. Esse é Nigel Mansell. Nigel Mansell é o segundo colocado. Perdeu algum tempo aí. Hélio de Angelis passou. Johansson próximo dele. Hélio de Angelis é o segundo colocado. Alan Prost parado, o que significa que Senna vai para a 7ª posição. E o Prost já abandonou o carro, já desistiu. Ele foi no mesmo trecho. Se você se lembra, o Senna foi o primeiro a tocar ali no muro. Depois veio o Patrick também e agora o Alan Prost. Ayrton Senna na 7ª posição, ganhando 7 posições. Você revê, o Senna já estava na frente, já tinha ultrapassado o Prost quando o Prost cometeu o erro. Você viu aí agora. Foi de frente à proteção. Muito devagar, em todas as curvas aqui, que são praticamente curvas de esquina de rua, os carros vão realmente bem devagar. Você vê aí o Piquet colado no companheiro de equipe, Max Schurer. Piquet lutando pela 12ª posição, à frente dele, Max Schurer. O segundo colocado já é Hélio de Angelis. O Piquet já ultrapassou o Schurer. Piquet ultrapassou o Schurer, é o 12º colocado. Ayrton Senna é o 7º. Este é o líder da prova, Keck Rosberg. Passou Michele Alboreto, 5º colocado. Do seu vídeo você viu o papel no radiador. Essa imagem gerada no estúdio da CBS. Os Trapalhões, o quarteto mais louco do Brasil, pinta hoje, 7 da noite, na tela da Globo. Estamos na 21ª volta. Esta não é a imagem do circuito, imagem gerada pela CBS.
A gente informa que o líder da prova é Keck Rosberg, Hélio de Ângeles, o segundo colocado. O terceiro é Nigel Mansell. Johansson é o quarto. Martin Brundle é o quinto. Michele Alboreto, sexto. Beloff, o sétimo. Ayrton Senna, o oitavo colocado. Piquet é o 11º. Johansson e Nigel Mansell. Mas Keck Rosberg permanece na posição. Hélio de Ângeles é o segundo. Na primeira posição, Hélio de Ângeles é o segundo. Nigel Mansell o terceiro. Johansson acaba de passar Nigel Mansell. Rosberg, de Ângeles, Johansson, Mansell, Brundle e Alboreto. Agora a imagem normal da corrida. Piquet está na 11ª posição. 20 segundos de Thierry Boutsen. Ayrton Senna permanece na 8ª posição. A 1 segundo. Ayrton Senna está a 1 segundo de Stefan Beloff, que é o 7º colocado. Rosberg, de Ângeles, Mansell, Johansson, Brundle, Alboreto, Beloff, Senna, os 2 primeiros colocados. Piquet é o 11º, também faz uma corrida fantástica de recuperação. Nelson Piquet. Continuamos com problemas na geração da CBS. Enquanto isso, Keck Rosberg vai mantendo a liderança. Hélio de Ângeles, segundo colocado. Stefan Johansson, terceiro. Nigel Mansell, o quarto. Martin Brundle, o quinto. Alboreto, sexto. Stefan Beloff, o sétimo. Ayrton Senna, o oitavo. Beloff agora abriu 2 segundos e meio em relação a Ayrton Senna. Enquanto o Patrick Também dá entrevista para o repórter da CBS, o Beloff vai resistindo à pressão de Senna. Uma briga que vale a 7ª colocação. Keck Rosberg, líder da prova. Enquanto isso, no Rio de Janeiro vai se vivendo o clima de Brasil e Paraguai. Todos os ingressos vendidos. E agora olha aí, Nigel, ele é o era o quarto colocado. Vamos ver se Martin Brundle passou. É a segunda vez que ele roda em menos de 10 minutos. Estamos na volta de número 24, completada por Keck Rosberg. Ayrton Senna vai apertando. Você está vendo Keck Rosberg. Keck Rosberg liderando 17 das 24. Agora uma grande movimentação nos boxes aqui em frente para uma eventual troca de pneu da equipe Williams. Mas provavelmente no carro de Mansell, depois dessa segunda rodada na prova. Mas também pode ser Rosberg parando. Atenção que os boxes devem ter recebido um aviso por rádio do piloto. Pode ser com Keck Rosberg o problema no papel, hein? Não, é Nigel Mansell. É Nigel Mansell que já chega aos boxes. Nigel Mansell era o quarto colocado. Ayrton Senna
Está a 18 segundos de Nigel Mansell. Sétima posição para Ayrton Senna. Sétima posição para Ayrton Senna. Piquet também subindo. E olha aí o Martin Brundle, numa das últimas coisas, provavelmente a última corrida da Tyrrell com o motor Cosworth, motor de aspiração normal. A Tyrrell, que agora já tem um motor Renault, já tem o seu carro testado e está prometendo estrear em Paul Ricard na França. O Brundle, nesta corrida aqui no ano passado, ele se deu muito bem, chegou em segundo lugar, foi a revelação da corrida, só que foi exatamente essa corrida que trouxe a Tyrrell todos aqueles problemas que ela acabou sendo eliminada do Campeonato Mundial do ano passado, não marcando mais pontos por uma atitude antidesportiva. O Martin Brundle chegou em segundo lugar, mas depois, na vistoria feita nos carros, foi feito um teste no consumo de combustível do carro da Tyrrell, do Martin Brundle, e foi encontrado, junto ali com a gasolina, algumas bolinhas de chumbo, que depois ficou provado que isso era um aditivo à gasolina, era um negócio que melhorava, aumentava a octanagem da gasolina, e por isso a Tyrrell acabou sendo eliminada de todo o campeonato. Ayrton Senna, a diferença de 2,5 segundos em relação a Stefan Bellof. Só para completar, agora Brundle também em quarto lugar e o Bellof em sexto. Os dois carros que, se não tiver bolinha nenhuma na história, extraordinário resultado. Hélio De Angelis é o segundo colocado. Ele está a 26 segundos e meio do líder Keke Rosberg, confirmando a sétima posição de Ayrton Senna. Rosberg, De Angelis, Johansson, Brundle, Alboreto e Bellof. Estamos na volta de número 25. E aí a confirmação dos 6 primeiros colocados. Este, o segundo colocado na prova, Hélio De Angelis. Passou Piquet. Piquet é o 11º. A Lotus de Hélio De Angelis, completada por Keke Rosberg, a volta de número 26. Nigel Mansell voltou na 9ª posição. Roque Santeiro, a nova novela das 8, pinta amanhã na tela da Globo. Fórmula 1 85. Oferecimento Esso Brasileira, Tênis Daytona, Denorex e Top Plus. Volta de número 26, liderança de Keke Rosberg. Segundo colocado, Hélio De Angelis. Terceiro, Stefan Johansson. Em quarto lugar, Martin Brundle. Ayrton Senna para nos boxes. Ele estava exatamente na 7ª posição. Nelson Piquet. Daí Ayrton Senna. Nelson Piquet está na 11ª posição. Falta Ayrton Senna. A distância dele para Laffite era de 20 segundos. Ele passou exatamente na frente de Laffite, mantendo a 7ª posição. E agora, vamos ao vivo do Maracanã, lugar de Brasil e Paraguai. E as emoções do Brasil a caminho da Copa do Mundo. Ao vivo, Galvão Bueno. Chega mais, Galvão. O Maracanã vivendo clima de Copa do Mundo. Aqui, Keke Rosberg permanece na liderança. Segunda colocação para Hélio De Angelis, a 25 segundos do líder. Nigel Mansell bateu contra um muro de proteção. Está fora da corrida, saiu desacordado, agora conseguiu andar, recuperado pelos juízes de pista. Depois de ter rodado 2 vezes, o Mansell errou no mesmo lugar
e bateu de frente ali na proteção dos pneus. A batida, como a gente sabe, aqui é mais ou menos fraca, porque é sempre fraca, porque a pista é de baixa velocidade. Mas o Mansell teve um problema no braço e ele saiu ali carregado pelos oficiais de pista e balançando bastante o braço e acusando muita dor no braço direito. Pode até ter fraturado o braço. Ayrton Senna conseguiu segurar a 7ª posição à frente de Laffite. Ele tem uma vantagem agora de 1 e 3. Agora, Carlos Peixoto e a chegada da seleção brasileira no Maracanã. Chega lá a indicação dos jogadores brasileiros chegando no Maracanã, querendo levar a sério um jogo que pode ser difícil, mas do qual o Brasil precisa apenas um ponto para chegar ao México 86. Jack Rosberg vai segurando a primeira posição. Ayrton Senna está na 7ª, Nelson Piquet subiu para a 10ª posição com a saída de Nigel Mansell. Estamos na volta de número 28. Alboreto, ele é o 5º colocado, atrás dele Stefan Beloff, o 6º. Ferrari e Tyrrell. Andam encostando bem nele. Rosberg é o líder. Sem dúvida nenhuma, tem problemas o Alboreto com a sua Ferrari. Você vê como o Max Branco se aproxima, aperta muito o Alboreto, pode até passar. Quem está melhor entre os pilotos da Ferrari, quem está muito melhor, o Stefan Johansson, que está em 3º lugar e tem 10 segundos à frente do Alboreto. O presidente Giulitti Coutinho. Aí Hélio de Ângeles no box, hein? 2º colocado, Hélio de Ângeles. Preocupação da Lotus. Este é o 2º colocado, Hélio de Ângeles. O 3º é Stefan Johansson. Além da troca dos 4 pneus, ele trocou toda a parte dianteira do carro. Está trocando os spoilers da parte da frente do carro, que o faz perder muito tempo nos boxes. Informando que o Ayrton Senna, apesar das 2 paradas no box, ainda está em 7º lugar. Com 1 e 26 atrás de Rosberg. E acaba de passar aqui, ultrapassando a Hélio de Ângeles. É a 6º colocado, Ayrton Senna, beleza. Aí a luta, Ayrton Senna, volta Hélio de Ângeles na pista. E eu confirmo para o espectador do Rio de Janeiro. Presidente Giulitti Coutinho libera a transmissão de Brasil e Paraguai para todo o Brasil. Venda de público excepcional para Brasil e Paraguai. E a gentileza, a compreensão, a sensibilidade do presidente Giulitti Coutinho, que libera a transmissão também para o Rio de Janeiro. Todo o Brasil vai curtir e torcer pelo Brasil na Globo. A transmissão será de Galvão Bueno e as reportagens de Luiz Fernando Lima, Roberto Tomé, Mário Jorge Guimarães e Luiz Andreoli. Ayrton Senna é o 6º colocado. Piquet é o 10º. Alboreto é o 3º. Atrás dele, Martin Brundle, pressionando. Reginaldo. O Hélio de Ângeles perdeu um tempo total de 50 segundos nos boxes e caiu para trás do Senna e para trás do Laffite. O Senna, que já está em 6º, eu repito, apesar das 2 vezes em que parou no boxe. Agora, outra informação importante, é bom você notar que mesmo com essa elevada temperatura aqui de Detroit, dos 6 primeiros colocados na prova, apenas Ayrton Senna já parou para trocar, hein? Agora, ao vivo do Maracanã, o repórter Carlos Peixoto traz o presidente da CBF, Giulitti Coutinho. E a boa notícia para o torcedor carioca, que irá sem dúvida nenhuma lotar o Maracanã, levar aquela alma brasileira de festa, de samba, de alegria, de torcida. E olha a batida! A batida na reta, no freio, antes da curva direita. Felipe Ariô e uma Tyrrell. Falta a confirmação. Você revê
Tyrrell batendo. Parece ser do Martin Brundle. Mas não tem confirmação porque a Tyrrell ainda conseguiu continuar. O Philippe Alliot pegou a traseira do carro de Martin Brundle. Martin Brundle perde a terceira posição. Aí na prova você vê Alliot. De novo, a repetição da batida com a Tyrrell de Martin Brundle. Fica sem a roda, Martin Brundle e a sua Tyrrell de número 3. Ayrton Senna sobe para a quinta posição, Ayrton Senna. Piquet vai para a nona posição. O Piquet está 3 décimos atrás do Hélio de Ângeles. Agora sim a Tyrrell do Martin Brundle, que continua na batida, ela foi levada um pouco para frente e parou bem à frente do local onde parou a Ram Marte de Philippe Alliot. Um show de brincadeiras com Orca, a baleia assassina, pinta hoje no Fantástico. De número 32. Keke Rosberg é o líder na prova. Um show de brincadeiras com Orca, a baleia assassina, pinta hoje no Fantástico. Fórmula 1 85. Oferecimento Tênis Daytona, Denorex, Top Plus e Aço Brasileira. Estamos na volta de número 32. Apenas 9 pilotos na mesma volta. O primeiro líder é Keke Rosberg. Stefan Johansson é o segundo. Alboreto é o terceiro. Stefan Beloff é o quarto. Ayrton Senna é o quinto. Lafitte o sexto. Hudson o sétimo. Hélio de Ângeles e o nono colocado, Nelson Piquet. É uma preocupação tão grande com a temperatura da pista, a temperatura dos pneus e temperatura do motor, que a sinalização dos boxes, aqui em frente, por exemplo, o box da equipe Williams sinalizando para o Keke Rosberg, ele escreve temperatura e põe um ponto de interrogação para que o Keke na próxima volta responda com a mão se está ok ou não. É uma preocupação constante. E com registro também da excepcional recuperação de Hélio de Ângeles, com a Lotus de número 11. Aí Keke Rosberg. Ondulação na pista, você viu, né? Alboreto está perdendo velocidade, ele está na terceira posição, atrás de Stefan Johansson, à frente de Beloff e Senna. O Senna agora está 33 segundos atrás do Beloff, é uma diferença bastante razoável, e está 40 segundos atrás do Alboreto. Agora nós estamos apenas na metade da corrida. Ele já parou 2 vezes, enquanto esse pessoal todo não parou. O Rosberg, o Johansson, o Alboreto e o Beloff. Fantástica corrida de Ayrton Senna. Aliás, no Canadá depois ele bateu o recorde da prova. Você viu o Martin Brundle em entrevista para a CBS, televisão americana, geradora de imagem, direto do circuito de rua de Detroit. É a 6ª prova do Campeonato Mundial de Fórmula 1.
Primeiro colocado, Keck Rosberg. Stefan Johansson é o segundo. Michele Alboreto, o terceiro. Ayrton Senna é o quinto colocado. Nelson Piquet é o nono. Estamos revendo a Martin Brundle, enquanto ele é entrevistado pela CBS, que está mandando para o Brasil o sinal particular e não o sinal internacional. Daí essas aparições de entrevistados, repórteres, e não a imagem internacional. Vamos esperar agora a passagem de Keck Rosberg em frente ao box para ver o sinal que ele dá para a sua equipe, que você se lembra, a equipe mostrou uma placa perguntando para ele como estava a temperatura do carro. Informando também que o Martin Brundle passou sem a carenagem inteira do carro, que voou por algum lugar aí, o carro do Stefan Beloff, o Tyrrell do Stefan Beloff. Ayrton Senna, quinto colocado. Papel maior já caiu do carro de Rosberg. Tanto o risco é um pouco menor, mas fica a preocupação no seu corpo. Agora Piquet pressionando Butsan e lutando pela oitava posição. Piquet na oitava colocação. Você vê imagens aéreas de Detroit. Centro Renaissance Center, em torno do qual gira toda essa festa da Fórmula 1. Aí Nelson Piquet, Keck Rosberg. Acho que o Piquet deu uma rateada, prendeu a roda, mas está firme aí de novo. Freada mais forte de Nelson Piquet. O carro de Piquet, você sentiu, tem aquela aderência desejada. Aliás, ele sabe que, e diz para todo mundo que não tem carro para competir, para lutar pelo título. Piquet que ganhou aqui o ano passado. Keck Rosberg abre uma volta em relação a Nelson Piquet, que é o oitavo colocado. Aí Keck Rosberg. Da prova, Keck Rosberg. Johansson é o segundo colocado, Alboreto é o terceiro, Veloz quarto, Senna é o quinto, a 1:22. E o sexto, De Angelis, 14 segundos atrás de Senna. O treinamento dos meninos brasileiros que querem ser campeões nas Olimpíadas. Pinta hoje no Fantástico. Líder da prova, Keck Rosberg, volta de número 36. E aí atira o número 4 de Stefan Beloff, que está à frente de Senna. Está sem a proteção no bico. Problemas para Stefan Beloff, que está 20 segundos à frente de Ayrton Senna. Aí o Renaissance Center. Ele perdeu essa carenagem dianteira em algum ponto aí da pista. E já Ayrton Senna assume a quarta posição. Ayrton Senna, quarta posição numa corrida simplesmente fantástica de Ayrton Senna. Garra, vontade, determinação do voador brasileiro Ayrton Senna. Aqui ao lado, Armando Botelho vibrando muito. Ele não quer falar, ele quer ficar acompanhando essa luta de Ayrton Senna. Quarta colocação para Ayrton Senna. O líder da prova é Keck Rosberg. Segundo colocado, Stefan Johansson. Terceiro, Michele Alboreto. Quarto colocado, Ayrton Senna. Quinto, De Angelis. Você ainda recebe no Brasil a imagem CBS.
Ayrton Senna tem uma diferença já maior em relação a Michele Alboreto. Brasil e Paraguai, o Brasil a caminho do México 86, Copa do Mundo, eliminatória, Brasil e Paraguai ao vivo para todo o Brasil. A 32 segundos atrás do Rosberg, Michele Alboreto em terceiro, 10 segundos atrás do Johansson, o Stefan Ayrton Senna, quarto lugar, 11 segundos atrás do Alboreto, depois o Beloff em quinto, o De Angelis em sexto e o Piquet, que já ultrapassou a Boutsen e Lafitte, está em sétimo e a apenas 17 segundos de Hélio De Angelis, que é o sexto colocado. Ayrton Senna em quarto, Nelson Piquet em sétimo. Destaque neste grande prêmio de Detroit dos Estados Unidos, sexta prova do Campeonato Mundial de Fórmula 1. Na luta para a dedicação dos dois pilotos brasileiros. Ayrton Senna, quarto colocado, e Nelson Piquet também, lutando muito. Da sua LG. Melhor volta para Ayrton Senna, volta de número 37, bate o recorde com 1:46.723. Esse é o voador brasileiro que faz os americanos delirarem. Líder da prova, Keke Rosberg, volta de número 37. Passou Rosberg completando. Segunda colocação, Johansson, Ferrari número 28. Passou Alboreto. Você vai viver na Globo todas as emoções de Brasil e Paraguai. Transmissão ao vivo para todo o Brasil, inclusive o Rio de Janeiro, que vai, carioca, lotar o Maracanã, fazer a festa, criar aquele clima propício para a seleção brasileira, que luta por um ponto só. A narração será de Galvão Bueno, as reportagens de Luiz Fernando Lima, Roberto Tomé, Mário Jorge Guimarães e Luiz Andreoli. Líder da prova, Keke Rosberg. Estamos na volta de número 38. Segunda colocação, Johansson. Terceiro, Alboreto. Quarto, Ayrton Senna. Na quinta posição, sexto, Hélio De Angelis. Quarto ainda é Beloff. Aí atira o número 4, Stefan Beloff. Tem a carenagem central. Quarta colocação, brasileiro Ayrton Senna. Terceira para Michele Alboreto. Segunda para Stefan Johansson. E primeiro lugar, Keke Rosberg. Pequena sétima posição. Correndo atrás do seu primeiro ponto neste campeonato de 85. Roque Santeiro, a nova novela das 8, pinta amanhã na tela da Globo. Fórmula 1 85. Oferecimento Denorex, Top Plus, Esso Brasileira e Tênis Daytona. Volta de número 39. E a torcida brasileira esperando que a tiro de número 4 de Beloff pare. Continua resistindo. Reginaldo. Aí Keke Rosberg, líder da prova.
completou a 40ª volta. Líder da prova é Keke Rosberg. Uma vantagem tranquila de 35 segundos em relação a Johansson. Na volta de número 40, num total de 63. Nós temos 13 carros na pista. E esse, o de número 28, é Stefan Johansson, na Ferrari, vice-líder da prova. A 35 segundos de Rosberg, o líder. Stefan Johansson, Ferrari de número 28. É a primeira vez que o Johansson pode andar à frente de Alboreto, porque já que o Alboreto teve problema, ele como segundo piloto, o Johansson, não tem obrigação nenhuma de ficar atrás do primeiro, já que o Alboreto visivelmente teve problemas desde a 10ª volta. Johansson tem 7 pontos no campeonato, 5 colocado, 2 atrás de Ayrton Senna. Aí Rosberg, Johansson, Alboreto, Beloff, Senna e De Angelo. Stefan Johansson, daqui a pouco ao vivo para todo o Brasil, inclusive Rio de Janeiro, Brasil e Paraguai. Eliminatórias da Copa do Mundo, o Brasil precisa de um ponto só. Você já acompanhou a chegada dos jogadores brasileiros, o espírito, a seriedade que vão encarar esse jogo contra o Paraguai. Rosberg, Johansson, Alboreto, Beloff, Senna, De Angelo, Piquet, Lafitte, Butsen. Aí o número 28, o Ferrari de Stefan Johansson. Da prova, Keke Rosberg. Volta de número 41. Um total de 63. Problema. Franco Bonaventura, da revista Auto Sprint, sempre entrevistado pela CBS. Volta de número 42. E a liderança de Keke Rosberg. Ele está em 8º no campeonato, com 3 pontos ganhos. Já teve um título, foi campeão do mundo em 82. Esse é o seu grande prêmio de número 89. Keke Rosberg, saco de 37 anos. Depois do Lafitte, é o mais velho piloto em atividade na Fórmula 1. O Rosberg é um piloto que, apesar de ter sido campeão mundial em 82, ele só tem 3 vitórias na Fórmula 1. Inclusive no ano que ele foi campeão, ganhou uma vez só. Depois ganhou mais uma ainda com o motor Lotus e com este motor Honda, que é o novo motor da equipe Williams desde 1983, o motor turbo. Ele só ganhou uma corrida no ano passado no Grande Prêmio de Dallas. Ainda a imagem doméstica da CBS, você vê o Rio Detroit, que separa Detroit de Windsor, Estados Unidos do Canadá. Liderança de Keke Rosberg.
Stefan Johansson em segundo, a 29,9, praticamente 30 segundos do líder. E Alboreto a 8 do segundo colocado, Johansson. Nelson Piquet está na 7ª posição, a uma volta de Rosberg. Você vê agora exatamente o Piquet atrás de Keke Rosberg. Ferrari, Johansson, segundo colocado. E o Piquet se aproximando de Hélio de Ângeles, que perde tempo, perde espaço em relação a Ayrton Senna. Bases aéreas de Detroit, uma câmera instalada num dirigível. Senna está encostando no Beloff, olha só. Essa briga vale a 4ª posição. Agora sim, passa Ayrton Senna, a 4ª posição é dele. É a volta de número 44 num total de 63. Ayrton Senna passa Beloff e atinge a 4ª colocação. De novo, a ultrapassagem espertíssima de Ayrton Senna sobre Stefan Beloff. Ayrton Senna é o 4º colocado depois de 2 paradas no box. E uma corrida simplesmente fantástica de dedicação e de inteligência. Piquet é o 7º colocado. Também problema no box. Permanece 30 segundos a diferença de Rosberg para Johansson. Está aí Ayrton Senna. Ele é a grande sensação da Fórmula 1 aqui em Detroit. Que tem também um grande carinho por Nelson Piquet, vencedor da prova em 84. Aí o Martin Brundle, Stefan Beloff. A diferença aproximada de 20 segundos de Ayrton Senna para Michele Alboreto, que é o 3º colocado. Lembrando que nem o Alboreto, nem o Johansson, nem o Keke Rosberg pararam no box. O Ayrton parou 2 vezes e o Hélio de Ângeles parou 1 vez. E a equipe Williams toda está de prontidão para uma eventual parada. Você viu no vídeo uma classificação atrasada. Agora a gente tem o Keke Rosberg, Johansson, Alboreto, Senna e Beloff. Sangue, suor e lágrimas. Pinta amanhã na tela da Globo. Fórmula 1 85. Oferecimento Top Plus. Esso Brasileira. Tênis Daytona. E Denorex. Volta de número 45. Para um total de 63. Está aí Ayrton Senna indo à luta. Muita garra, muita vontade, muita concentração de Ayrton Senna. Ele é o 4º colocado. E tem uma diferença agora menor, 18,5 em relação ao Alboreto. Exatamente, ele tirou 1,5 nessa volta. Você já vê como ele já se distanciou do Beloff e também o de Ângeles aperta um pouco mais o Beloff. Agora continua muito preocupado no momento em que a Ligier de Andrea de Césares roda ali numa curva, perde algum tempo, mas ele está numa posição atrasada, bastante atrasada. Ele está em 12º. Mas eu dizia que a equipe Williams continua muito preocupada, porque a diferença de Stefan Johansson para Rosberg diminui bastante a cada volta. Era 35, já caiu para 28.
Nós temos 6 carros na mesma volta. Rosberg, Johansson, Alboreto, Senna, que é o 4º colocado, Beloff, De Angelis. Hélio De Angelis, Lotus número 11. A Globo vai mostrar para todo o Brasil enquanto Ayrton Senna bate o recorde. Volta de número 46 com 1:45.839. Recorde de Ayrton Senna, volta mais rápida. Ele vai encostando, hein? Esse é o novo recorde da pista. O recorde era 1:46.22 de Derek Warwick do ano passado. Ayrton Senna é o novo recordista da pista de Detroit. Este é Hélio De Angelis, da Lotus, número 11, 6º colocado. Está folgado em relação a Piquet, que é o 7º. Uma distância de 28, uma separação de 28 segundos. Esse aqui é Keke Rosberg. Ele recuperou um pouco a diferença. Passou para 29,7. Chegou a 28 na volta anterior. Mas se ele começar a acelerar muito para fugir do Johansson, aí ele corre o risco de esquentar de novo os pneus. Brasil e Paraguai ao vivo para todo o Brasil, inclusive o Rio de Janeiro. Segundo colocado na prova, Stefan Johansson. A diferença dele para Rosberg é de 29, quase 30 segundos, 29,7. Michele Alboreto é o 3º colocado. Ayrton Senna o 4º. Uma distância, uma diferença de 13,8 com relação ao Alboreto. Vai caindo a diferença. Estamos na volta de número 47, num total de 63. Cai para 11 segundos a diferença de Senna para Alboreto. Impressionante a vontade, a dedicação, a determinação de Ayrton Senna. E Nelson Piquet, o 7º colocado. Faz hoje a sua 100ª corrida na Fórmula 1. Stefan Johansson se liberando do tráfego. Esse é Michele Alboreto, Ferrari número 27. Ele está em 3º lugar. 8 segundos da Ferrari 28. E 12 segundos na frente de Ayrton Senna. E vai cair mais ainda essa diferença, hein? De Senna para Alboreto. De novo Ayrton Senna bate o recorde, volta a 48. 1:45, incrível Ayrton Senna. 4º colocado na prova. Vai diminuindo a diferença em relação a Michele Alboreto, 3º colocado. A própria expressão do pessoal da Lotus nos boxes, no momento em que Ayrton Senna completou essa volta, pela expressão você percebe que a diferença está caindo muito, que está todo mundo com muita esperança de ele ganhar a posição de Alboreto. Agora já é uma diferença até visual. No momento em que Alboreto sai da chicane, da reta dos boxes, o Ayrton está entrando na reta. Trânsito para Alboreto. Este é Michele Alboreto, líder do campeonato, 27 pontos. Ele está à frente, 7 segundos, ponto 4. Diminui a diferença. Ayrton Senna procurando a 3ª posição, lutando pela 3ª posição. Aliás, uma bela imagem, linda imagem, Renaissance Center de Detroit.
uma tarde bonita. E Michele Alboreto tentando fugir. E Ayrton Senna. Dos pilotos que estão à frente de Senna no campeonato mundial, apenas Alboreto está nessa corrida. E é o líder do campeonato com 27 pontos. E terceiro colocado na prova. É muito importante essa perseguição de Senna ao Alboreto. É muito importante ele chegar na frente do Alboreto nessa corrida. Como é importante também o Ayrton Senna finalmente marcar pontos sem ser uma vitória. Porque ele na Lotus, ele só marcou pontos, marcou 9 pontos quando venceu. É importante que ele obtenha outras colocações além de vitória. Ele está a uma distância no Campeonato Mundial de 18 pontos. O Alboreto tem 27, Prost 22, Hélio De Angelis 22, os dois. Só o Hélio na prova, atrás do Ayrton. Terceiro També com 10. Quarto colocado no campeonato, Ayrton Senna, 9 pontos. E atenção que o Keke Rosberg deve entrar no boxe. O boxe está todo esperando, deve entrar, já foi avisado. Entrou. Entrou Keke Rosberg, você viu. O líder da prova. A distância para Stefan Johansson é de 24 segundos. Ainda não passou Johansson. Aí Keke Rosberg consegue sair. Quando Johansson começa a reta, ele encosta em Keke Rosberg. Johansson encostando, ganhando, mas foi rapidíssima a passagem de Keke Rosberg nos boxes no final. O Keke ainda saiu na frente, mas apenas 3 segundos à frente, e é bom lembrar que ele está com um pneu novo. Hoje em dia as equipes, quando efetuam essa troca durante a corrida, elas pré-aquecem o pneu. Ele não tem esse problema de um pneu frio, mas não é um pneu na temperatura do pneu do carro do Johansson. Ele vai ter que dar uma volta mais lenta e o Johansson pode se aproximar mais, como você vê que já acontece. Essa briga vale a liderança da prova. Nós estamos na volta de número 50 de um total de 63. Vai encostando Stefan Johansson, Ferrari de número 28. Ayrton Senna reduz a diferença em relação ao Alboreto, que cai para 5 segundos. Você vê a briga pela liderança da prova. Rosberg e Johansson. Vale a classificação, mas não vale os tempos, porque Ayrton Senna agora está a apenas 5 segundos de Alboreto. Estamos na volta de número 50, num total de 63. Não, sem dúvida nenhuma, nesse ritmo, o Ayrton vai chegar no Alboreto, isso vai acontecer daqui a pouco. Passar é uma outra história nessa pista, mas vai chegar, vai encostar no Alboreto. Já encostou. Está encostado no Alboreto, vai passar nessa volta. Ayrton Senna encostado em Alboreto, você não vê. Aí você está vendo o Johansson, segundo colocado. Fica a expectativa da gente. Keke Rosberg em primeiro. E aí o segundo colocado, Johansson. E aí Ayrton Senna. Em cima de Michele Alboreto. Esta briga vale a terceira, ele bate. Na briga pela terceira posição, Ayrton Senna bate na volta de número 51, faltando 12 voltas. Você vê o repeteco. Tá bem Ayrton Senna. Na batida, na tentativa de ultrapassagem de Michele Alboreto. Outro repeteco na curva. À direita, ele perdeu o controle do carro. Bate contra o muro de proteção.
no instante em que ele brigava pela terceira posição, Reginaldo. Você vê que é exatamente o mesmo lugar que todo mundo bateu. Todo mundo rodou, todo mundo bateu. O próprio Ayrton tinha tido problema ali naquele lugar. Quando está atrás de um carro, perde um pouquinho a trajetória, vai corrigir, não dá. A pista é lenta, mas ela escorrega um pouquinho, não dá para corrigir. Nelson Piquet vai para a sexta posição. Com a saída de Ayrton Senna. Você vai conferir na Globo Brasil e Paraguai ao vivo para todo o Brasil, inclusive Rio de Janeiro. Roque Santeiro, a nova novela das 8, pinta amanhã na tela da Globo. Fórmula 1 85. Oferecimento Esso Brasileira. Tênis Daytona. Denorex. E Top Plus. Volta de número 52, completada pelo líder da prova, Keke Rosberg, segundo colocado, Stefano Johansson, terceiro, Michele Alboreto, uma Williams, duas Ferraris, quarta posição para Veloz, quinta posição para Hélio De Angelis, sexta posição para Nelson Piquet. Na transmissão de Brasil e Paraguai, você terá a narração de Galvão Bueno, as reportagens de Luiz Fernando Lima, Roberto Tomé, Mário Jorge Guimarães e Luiz Andreoli. Brasil e Paraguai ao vivo para todo o Brasil, inclusive o Rio. Volta de número 52, um total de 63. Contando 12 voltas. 11 voltas. Liderança para Keke Rosberg. Johansson, segundo colocado. Alboreto, terceiro. Veloz, o quarto. De Angelis, o quinto. Nelson Piquet, o sexto. Perceber a distância entre Rosberg e Johansson. Aumentou, hein? Rosberg abriu 5 segundos em relação a Johansson, segundo colocado. Essa diferença era de apenas 2,2 por volta da frente. Apenas 5 corredores na mesma volta. O Keke deve estar muito mais tranquilo, porque já com pneu novo, e o Johansson, que não trocou, deve perder terreno agora, porque faltando 10 voltas, realmente seus pneus estão... E Nelson Piquet vai garantindo a sexta posição. Este é o líder da prova, Keke Rosberg. Stefano Johansson, segundo colocado. Olha o Keke. Williams de número 6. Da reta do hotel Pontchartrain. Agora tem uma curva à esquerda. Imagens aéreas de Detroit. E a sexta prova do Campeonato Mundial de Fórmula 1. Rosberg, Johansson, Alboreto, Veloz, De Angelis e Piquet. Rosberg de sapato novo, hein? Tá tranquilo, abre a diferença. Que você percebe visualmente. Sumiu o Johansson. Rosberg na reta de chegada. A diferença já vai agora para 6,3. Volta de número 54, faltando 9 voltas. Keke Rosberg tem 3 pontos no campeonato, oitavo colocado ao lado de Lauda, de César e de Arnoux. Esta vitória levaria Keke Rosberg para 12 pontos e, portanto, terceira posição. Vamos agora para o Maracanã.
em clima de festa, ao vivo de lá, fala Galvão Bueno, chega mais Galvão. Sexto colocado e vai conquistando, por enquanto, o seu primeiro ponto em 85. E você vai sentindo o clima de Brasil e Paraguai, a festa da torcida brasileira. Em Detroit, Rosberg é o primeiro, Johansson no segundo, Alboreto o terceiro, Beloff o quarto, De Angelis o quinto, Nelson Piquet o sexto, volta de número 55. Faltando 8 voltas para o término do Grande Prêmio dos Estados Unidos. Estes 9 pontos podem levar Rosberg à terceira posição no campeonato com 12 pontos ganhos. A diferença? 3 segundos entre Rosberg e Johansson, primeiro e segundo colocado. Todo o Brasil vai curtir na Globo. Brasil e Paraguai. O Brasil a caminho da Copa do México em 86. Um show de brincadeiras com Orca. A baleia assassina pinta hoje no Fantástico. Fórmula 1 85. Oferecimento Tênis Daytona, Denorex, Top Plus e Aço Brasileira. Keke Rosberg, líder da prova, Campeonato Mundial de Fórmula 1, a sexta prova. É a diferença. Keke Rosberg agora, Johansson perseguindo, tentando uma aproximação. Se aproximou mais, tá? 2.3. Próxima prova do Campeonato Mundial será em Paul Ricard, na França, 7 de julho. Nós temos a confirmação da realização do Grande Prêmio da Bélgica em setembro. Aí, Stefan Johansson, Ferrari de número 28, segundo colocado. Da Bélgica, aquela prova que foi cancelada por decisão dos pilotos e agora já tem a sua nova data confirmada para o dia 15 de setembro. O único problema é que pela primeira vez a Fórmula 1 vai ter, no espaço de 2 semanas, 3 grandes prêmios. É uma coisa bastante apertada por causa do inverno europeu que chega cedo. O pessoal teve medo, a FOCA teve medo de marcar um grande prêmio para o dia 6 de outubro, ou mesmo para o dia 29 de setembro, que seria logo após a última corrida europeia de Brands Hatch, porque já pode estar frio o bastante para impedir a corrida. Então, essas 3 corridas da Fórmula 1 de setembro ficariam nessas datas. 8 de setembro, Monza, Itália. 15 de setembro, o Grande Prêmio da Bélgica, em Spa-Francorchamps. 22 de setembro, o Grande Prêmio da Europa, em Brands Hatch, na Inglaterra, este em substituição ao Grande Prêmio de Nova York, que era o Grande Prêmio inicialmente programado. Faltando 6 voltas para o término do Grande Prêmio dos Estados Unidos e a perseguição de Stefan Johansson ao líder da prova, Keke Rosberg. Então, William número 6 de Keke Rosberg. Lá atrás, ao fundo, Stefan Johansson, segundo colocado. Ele agora. De novo o líder Keke Rosberg. A reta de 4 metros em frente ao hotel Porsche-Train, agora curva à esquerda. Pequeno túnel. E aí você vê o segundo colocado, Stefan Johansson. Esta briga vale a primeira posição. Equipe da Williams preocupada, atenta nos boxes.
Esperando 50 voltas, das 58 até aqui. 12 carros na pista, dos 25 que largaram. Esta seria a segunda vitória da equipe Williams com esse motor turbo Honda, que está na Fórmula 1 desde 1983, ganhou o ano passado em Dallas, aqui nos Estados Unidos, e agora pode vencer uma corrida de outro circuito. Daqui a pouco, ao vivo, Brasil e Paraguai. O Brasil a caminho da Copa do México 86. Narração de Galvão Bueno e a participação dos repórteres Luiz Fernando Lima, Roberto Tomé, Mário Jorge Guimarães e Luiz Andreoli. Ao vivo para todo o Brasil, inclusive Rio de Janeiro. A equipe Williams agora um pouco mais aliviada. A diferença aumenta de novo para 4.3. A diferença de Keke Rosberg em relação a Stefan Johansson. Mas ainda é perigoso. Essas últimas voltas podem ser decisivas. Se o Johansson tiver carro, tiver pneu, ele vai tentar um ataque nas duas voltas finais. Aí o líder da prova, Keke Rosberg. Nós vamos ficar atentos ao Michele Alboreto. Ele passou um pouco lento aqui pela reta de chegada. Nós estamos na volta de número 58, faltando 5 voltas para o término do Grande Prêmio dos Estados Unidos. Este é o líder da prova, Keke Rosberg. Piloto de 37 anos, seu nono ano de Fórmula 1, 88 Grande Prêmios, 3 vitórias e o título de campeão em 82. Esta vitória leva Keke Rosberg para o terceiro lugar no campeonato com 12 pontos. E é isso. Faltando 4 voltas. É isso que deixa o pessoal da equipe Williams, toda aí uma equipe enorme, uma equipe de 40 pessoas, que desde que começou a trabalhar com o motor Honda, sempre coloca nas pistas a bandeira inglesa ao lado da bandeira japonesa. É isso que leva todo esse pessoal a viver momentos de tensão, mas de muito entusiasmo. Porque sem dúvida nenhuma é um trabalho que a Honda, que os japoneses, técnicos japoneses da Honda, vem fazendo com muito cuidado, muita dedicação, uma equipe de técnicos muito jovem, o mais velho deles tem 27 anos, e é realmente uma coisa que promete muito, promete talvez até uma revolução na Fórmula 1, com a confirmação do sucesso da tecnologia japonesa na Fórmula 1. Piquet permanece na 6ª posição. Esse é o líder da prova, Keke Rosberg. Williams, canto superior direito, os mecânicos acompanhando o desenvolvimento de Keke Rosberg. A cronometragem própria da equipe Williams. Está aí Hélio De Angelis. Ele é o 5º colocado na prova. Esses 2 pontos levam Hélio De Angelis ao 2º lugar no campeonato, com 24. 3 atrás de Alboreto, líder. E o que é mais impressionante, né, que é característica da carreira de Hélio De Angelis, é a 6ª corrida no campeonato, é a 6ª corrida que ele está marcando pontos. Da mesma forma que no ano passado ele marcou pontos em todas as provas que lhe permitiriam somar pontos. Só em 4 corridas ele não marcou, que seriam as 4 que normalmente o piloto tem que eliminar pelo regulamento. Keke Rosberg completou a volta de número 60, faltando 3 voltas para o término dos Estados Unidos. Hélio De Angelis pontuando 4 pontos no Brasil, 3 em Portugal, 9 em San Marino, 4 em Mônaco, e vai conquistando, por enquanto, 2 pontos aqui em Detroit. 2 pontos no Canadá e 2 em Detroit. Daqui a pouco ao vivo para todo o Brasil, inclusive Rio de Janeiro. Brasil e Paraguai, eliminatórias da Copa do Mundo. Diferença de Keke Rosberg para Johansson subiu para 6 segundos. Alboreto vai perdendo velocidade. Tudo bem com Ayrton Senna, recuperado, já está no box ali acompanhando a corrida.
quarta posição. Ayrton Senna bateu na curva mais perigosa do circuito de rua de Detroit. Depois de uma recuperação fantástica, na qual ele ganhou 11 posições durante a corrida, batendo o recorde do circuito de rua de Detroit. Depois de ter parado 2 vezes nos boxes, 2 vezes ter efetuado a troca dos 4 pneus e ter lutado nessa luta com o Alboreto. Se ele tivesse conseguido ultrapassar o Alboreto, ele ficaria apenas, naquela oportunidade, a 10 segundos do líder. Vem na prova Nelson Piquet, outro que teve uma boa recuperação, vai conquistando a 6ª posição, Nelson Piquet. Faltando 2 voltas para o término da prova, completada agora, volta de número 61. Aí Johansson, segundo colocado na prova. Rosberg o líder. 1h50 de prova até aqui. Jack Rosberg vai caminhando, abrindo o caminho para a sua primeira vitória em 85. Ele já está a 9 segundos de Stefan Johansson, que é o segundo colocado. Aí a Ferrari. Nelson Piquet vai garantindo a 6ª posição. Segundos a diferença de Keke Rosberg para Stefan Johansson. Mais ainda, nessa volta já mais ainda, aumenta para 15 segundos, o que significa que Johansson está em sérias dificuldades, deve ter forçado muito e esquentou excessivamente o seu pneu na tentativa de se aproximar mais de Keke Rosberg e corre o risco até de não terminar a corrida nessas últimas voltas. Keke Rosberg vai para a penúltima volta. Completando agora a penúltima volta. Volta final para Keke Rosberg, líder da prova. Vai conquistando os seus primeiros 9 pontos e a sua 4ª vitória na carreira. Seus primeiros pontos de vitória em 85. Vai totalizando 12 pontos Keke Rosberg. Jacques Laffite abandonando, mas Keke Rosberg seguindo o seu caminho, seguindo, procurando a reta de chegada, o que significa a vitória do Grande Prêmio de Detroit. Nelson Piquet passou na 6ª posição. Vai abrindo agora 18 segundos Keke Rosberg. Vai se aproximando da reta de chegada. Esta reta do hotel com 400 metros. Líder da prova, Keke Rosberg, na sua última volta, vai ganhando o Grande Prêmio dos Estados Unidos de 85. Keke Rosberg e a sua Williams de número 6. Agora a curva à esquerda. Vai se aproximando do pequeno túnel. Vai sentindo o gosto da vitória Keke Rosberg. Aos 37 anos, sua 4ª vitória na Fórmula 1. Keke Rosberg. Ele liderou 90% da prova praticamente. Vai atingindo a chicana. Dali a reta de chegada. Keke Rosberg vai ganhar o Grande Prêmio. Aí, bandeira quadriculada no ar e a vitória de Keke Rosberg. Ganha o Grande Prêmio dos Estados Unidos, a festa da equipe Williams. Na primeira vitória em 85. O aceno de Keke Rosberg, o grande vencedor do Grande Prêmio dos Estados Unidos de 85. Conquista mais 9 pontos, totalizando 12, indo para o 4º lugar no campeonato. A alegria no box da Williams. O grande vencedor, Keke Rosberg. Este, Michele Alboreto. Stefan Johansson
está a 40 segundos. Aí a reta de chegada. Bandeira quadriculada no ar. Passou Johansson, passou Alboreto. A alegria de Keke Rosberg, grande vencedor da 6ª prova do Campeonato Mundial de Fórmula 1. Stefan Johansson, piloto da Ferrari, número 28, segundo colocado. Este o terceiro, Michele Alboreto, que ganha com esses 4 pontos uma liderança tranquila de 31 no campeonato. O vencedor Keke Rosberg. O aceno respondendo ao carinho e ao aplauso do grande público, mais de 130 mil pessoas que assistiram ao Grande Prêmio dos Estados Unidos. A alegria de Keke Rosberg. Nelson Piquet, 6º lugar, confirmado 6º lugar de Nelson Piquet, seu primeiro ponto em 85, numa corrida para ele muito mais importante, histórica até, a corrida de número 100, e ele conquista o primeiro ponto em 85. Nelson Piquet, brasileiro de muita experiência, 2 vezes campeão do mundo, hoje com 32 anos, 7 anos de carreira e a sua 100ª corrida aqui em Detroit, ganhando com a 6ª posição, o primeiro ponto dele no campeonato de 85. A chegada de Keke Rosberg. Primeiro colocado, Rosberg. Segundo, Johansson. Terceiro, Alboreto. Quarto, Beloff. Quinto, De Angelis. Sexto, Nelson Piquet do Brasil. Daí Michele Alboreto, terceiro colocado. E o líder do campeonato. Michele Alboreto, piloto italiano de 28 anos. Este, o 64º grande prêmio disputado desde 81. Ele ganhou aqui em 83. Michele Alboreto, líder do campeonato de Fórmula 1. Daqui a pouco, o pódio e a consagração quando você vê a batida na volta de Michele Alboreto. Vamos ao pódio daqui a pouco. Sangue, suor e lágrimas. Você vê amanhã, pintando na tela da Globo.